tempo atrás eu aprendi uma lição com Deus. E esta lição tem moldado o meu ministério já por algum tempo. E é exatamente por causa desta experiência e deste princípio que eu vou te falar agora, que o meu ministério chegou aonde chegou. E o princípio é muito simples. Um dia o Senhor me deu uma palavra, Ele começou a falar comigo sobre coisas que aconteceriam num futuro, inclusive parte delas já estamos vivendo. E quando Ele falou aquilo comigo, que eu achei aquilo muito grandioso, muito inatingível. E a parte que me tocava, eu falei com Deus: Senhor, como que isso será possível? Porque eu não me via e não me vejo ainda à altura de certas coisas que Ele já está fazendo e algumas outras coisas que Ele prometeu que ainda fará, e eu não tenho a menor dúvida de que Ele fará. Eu falei: Senhor, como? Como que é possível? Como que essas coisas poderão acontecer? E Ele me disse uma frase, pastor. Ele disse comigo: o seu papel é uma obediência de cada vez. A única coisa que eu espero de você, ele falou, é uma obediência de cada vez. Ou seja, não se preocupe em obedecer a Deus amanhã. Obedeça a Ele primeiro hoje. Quando chegar amanhã é outra história. Porque se você dá uma ordem para um filho agora, fala: meu filho, faça isso, isso e isso. Ah, não vou fazer. E o filho não obedece. Como é que você vai confiar a ordem de amanhã? E a ordem de depois de amanhã? E a ordem da semana que vem? Porque as ordens vão aumentando de proporção. Então Deus te faz um desafio hoje, dá uma ordem hoje simples. E você não obedece essa ordem, na expectativa de que virá algo maior amanhã, a gente ignora, ensurdece os nossos ouvidos espirituais para as coisas pequenas que Ele está dizendo hoje. Mas o que a Bíblia diz? Aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito, e sobre o muito será colocado. Então olha a ordem bíblica e divina das coisas. Tudo começa com ordem. E Ele começou a me dar ordens simples. Ordens muito simples. Às vezes uma palavra de conhecimento, liberar uma palavra para alguém, prever algo, ir na internet fazer certas declarações. Ordens muito simples. E eu nunca esqueço o dia que Ele me deu a visão da morte do Pelé. E Ele mandou eu dizer na internet. E eu fiquei com medo. Eu sou um cara bem destemido, gente. Muito destemido. Nesse dia eu fiquei com medo. Eu falei: meu Deus, como que eu vou fazer um negócio desse? Eu vou chegar e eu vou falar sobre a morte de uma pessoa que está viva? Como? Fiquei ali, como? E me debatendo uns dias e tal. E no meu coração Ele falando comigo: vai e diga. E eu ali naquela coisa e tal. Eu lembro o dia que eu estava orando e falei: Senhor, ali meio que lamuriando com Deus. E o Espírito Santo virou para mim e falou assim: se você não tem coragem de fazer, não tem problema, eu levanto alguém que tenha. Aí me deu aquele choque, porque eu estava esperando um afago, né? Oh, meu filho, servo meu, não te preocupes. Eis que te amo muito, fica tranquilo. A gente fica esperando esse tipo de afago, né? Não, ele virou para mim e falou assim: se você não tem coragem de fazer, não tem problema, eu levanto alguém que tenha coragem. Eu engoli a seco, meu filho, terminei aquela reunião de oração até mais cedo um pouquinho. E no dia seguinte, liguei a câmera e fui e fiz o anúncio que era para fazer. E assim foi acontecendo. Diga comigo: uma obediência de cada vez. Assim Ele foi me treinando para certas coisas. Ele foi treinando a minha sensibilidade espiritual, a minha visão espiritual, para caminhar hoje nessa linha fina que Ele me colocou para caminhar, de atração da sua glória, de manifestação da sua glória, sem protagonismo. Porque, por exemplo, o pentecostalismo é maravilhoso, mas o pentecostalismo exige protagonismo.
como um bom pentecostal, que eu sou de raiz desde sempre, eu estaria aqui agora aos berros e aos gritos para poder ver a glória de Deus manifestada aqui neste lugar. E aconteceria. Mas exigiria de mim um certo protagonismo. E o que o Senhor nos quer é que cruzemos a linha do pentecostalismo para entrar na atmosfera de tabernáculos, que é quando, ao habitar com Ele, a glória dele naturalmente flui através de mim. E eu desapareço. Brilhantemente pregou aqui ontem pastor Gia Max. Quem não assistiu a mensagem de ontem precisa assistir a mensagem de ontem. O que acontece quando acontece a habitação? Eu vi o Espírito descer sobre ele e habitar sobre ele. Daí para frente, o que começou a acontecer? João começou a diminuir. E Jesus crescer. Importa que ele cresça e que eu diminua. É isso. Mais uma vez digo, uma obediência de cada vez. Toda vez que Deus te der uma palavra simples, uma ordem simples, uma visão simples, uma palavra de conhecimento simples, um sonho simples, Ele está testando para ver se você consegue ser fiel naquele pouquinho, para ver se amanhã Ele pode te confiar algo um pouco maior. E cada vez maior, até chegar ao ponto dele confiar a você os seus arcanos, as suas revelações, para que então você possa ser de fato um representante da sua glória. Digam glória a Deus. Por que eu estou te falando isto? Para você entender o que eu estou fazendo aqui. Eu estava aqui no Brasil esses dias. Hoje eu estava conversando com um amigo meu lá de Pastor Valmir, do Espírito Santo, que me mandou uma mensagem e falou: uai, Jeff, ele me chama de Jeff. Uai, Jeff, você ainda está no Brasil? Eu falei: não, meu filho, eu já fui embora e agora eu voltei, estou de volta. Eu fui e voltei. Porque eu cheguei nos Estados Unidos e vida que segue, Deus começou já a dar algumas ordens simples. Vou te dar um exemplo do que é uma obediência de cada vez. Eu botei o pé nos Estados Unidos, eu estava 3 semanas fora, saudade da minha esposa, saudade da minha casa, coisas para fazer. Quando eu botei o pé em casa, isso foi na sexta-feira, a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo, qual foi? Vai curtir a sua esposa, meu filho. Tira umas férias. Foi isso? Não. Ele virou para mim e falou assim: quero te encontrar às 4 da manhã. Eu quero porção dobrada da unção de Elias. Ah, é? Ah, é? Dura coisa pediste, porque Elias sabia quanto tinha custado para ele aquele nível de unção. E agora tinha um caboquinho ali pedindo o dobro. Me encontre às 4 da manhã. Meu filho, botei o relógio para despertar e eu sou noturno. Então, enquanto eu não dormir, você pode me dar qualquer tarefa. Eu vou embora, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Está maravilhoso. Mas quando eu paro e durmo, meu filho, nem uma motosserra me acorda. Não adianta. E eu botei o despertador para despertar 4 da manhã. E foi daqui a pouco. Pi, pi. Aí quando eu acordei, o telefone já estava aos erros. E pi, 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 pi. Aí eu acordei. Sabe aqueles pesos de academia? Tinha um em cada pálpebra. Um peso em cada pálpebra. Que eu tentava abrir assim o olho e o olho não abria. E aquela luta. E eu descia da cama assim. Nessa hora, meu filho, não tem romantismo. Não dá para levantar. Ui, na chata caramba, sai. Vou orar agora, glória. Não tem romantismo nesta hora. É sono pesado, é cansaço, é vontade de desistir. Mas qual é o segredo? Qual é o segredo? Levantei da cama, me arrastando. Fui lá no banheiro, lá joguei uma água no rosto.
e tal. Fui lá para o meu cantinho ali, fiquei na presença de Deus. Aquela coisa, quando o sono vinha para dominar, eu levantava, dava uma andada na sala. Aí eu percebi que não funcionou muito bem no primeiro dia. Aí eu falei para minha esposa: meu bem, faz o seguinte, deixa pó no coador e água na chaleira, já na trempe, prontinha, para quando eu acordar, enquanto eu vou lá jogar água no rosto, eu faço um café, tomo aquele café bem forte e dá um grau, eu consigo orar. E funcionou. Acordava assim, chegava lá, pique no fogão, já ia lá lavar o rosto. Quando voltava, já estava fervendo, coava aquele café assim, que dava para cortar com faca. Tomava aquele café, meu irmão, pá, jogava para dentro, aí dava aquele boost, sentava lá, ia buscar Deus e orar a Deus. Uma obediência de cada vez. E aí fui para o meu retiro de oração. Eu tiro sempre um tempo de oração isolado. Fui para o meu retiro de oração. E lá no meu retiro de oração, o Senhor falou comigo: eu tenho uma missão para você. Eu preciso que você vá ao Brasil, porque você vai levar algo para o meu filho William. Eu falei: meu Deus, pensei comigo: meu Deus, no Brasil, o senhor está falando do Brasil, aquele grandão que fica lá longe, que precisa pegar um avião e voar 11 horas, é aquele mesmo. Eu falei: qual é a primeira coisa que passou na minha cabeça? Como que eu vou falar para minha esposa? Será que eu sou o único pastor que tem essas preocupações? Ou tem mais gente aqui assim comigo que pensa assim? Eu falei: como que eu vou dizer isso para minha esposa? E eu estava isolado ali na presença de Deus, buscando. Falei: ok. Aí mandei uma mensagem para minha esposa. Falei: meu bem, você não imagina o que aconteceu? O que foi? Você acredita que o Senhor está falando comigo que eu preciso ir ao Brasil? Ela falou assim: paciência, a gente pode conversar aqui pessoalmente? Falei: claro, mas já soltei, né? Já dei assim a fisgada, né? Já preparei o caminho. Aí eu estou sentado assim na mesinha, assim, é um trailer de acampar que eu tenho, sentado ali na presença de Deus, e eu falando: Senhor, isso foi 2 dias antes de eu viajar. E eu sentado ali falando: Senhor, esse custo vai ficar altíssimo, Senhor. E nós estamos agora preparando 2 eventos do Espírito Santo, que é custeado por nós. 2 eventos já com vários gastos, já assinando os cheques. E eu falei: Senhor, como é que eu vou comprar uma passagem com 2 dias de antecedência? E eu estou ali e o Senhor falou comigo: abre o seu e-mail. Aí eu vou lá, nesse tablet aqui, abro o e-mail, está lá a minha agência de viagem, dizendo para mim assim: tem uma promoção para o Brasil, você tem interesse? Eu falei: não é possível. Mas escuta que fica melhor ainda a história. Aí eu falei: aí cliquei, quando eu clico, abre um banner, que não dá para, podia ter mandado para a mídia, mas enfim, abre um banner. Quando que começou aqui o Pentecostes? Que dia? 21. Abre o banner dizendo: promoção relâmpago, de 21 a 30 de maio. Você viu o banner? É verdade que eu estou falando? Pastora viu? É verdade? Mostrei para Moisés. Eu falei: não é possível. E aí o que acontece? Vocês lembram que o ano passado eu ministrei aqui? Você sabe aonde que eu desci? Em Guarulhos. Por quê? Porque a passagem de Boston para o Rio de Janeiro era uns $400 a mais. Então era mais barato eu descer em Guarulhos, comprar uma passagem de Guarulhos para o Rio. Que foi o que eu fiz. Eu cheguei 1 dia de antecedência, passei um dia inteiro em Guarulhos no hotel, comprei uma passagem e desci aqui, porque é mais barato você sair do Brasil, de qualquer lugar dos Estados Unidos, para Guarulhos. E essa promoção, que era para a data do evento,
custava metade do preço de uma passagem regular e era para o galeão. Pois o ano passado eu tive que fazer essa ponga lá em Guarulhos para não pagar $400 a mais de passagem. Como é que você explica um negócio desse? E está lá o bilhete. Para você ter uma ideia, a minha passagem aqui para o Brasil, em julho, que eu comprei, já com 1 mês e tanto de antecedência, eu paguei o dobro do que eu paguei nessa passagem com 2 dias de antecedência. Aí eu olhei e falei, não é possível, Senhor, que o Senhor está fazendo isso comigo. E fiquei ali, falei, meu Deus do céu. Mandei a foto para minha esposa. Quando eu cheguei em casa, sentei com ela, conversamos. Eu falei, então, o Senhor está falando comigo, tem algo que Ele quer que eu leve para a vida do pastor William, para a igreja lá. E fui conversando com a minha esposa, ela falou, Senhor, você obedece. Eu falei, eu sei. Aí ela falou assim, já comprou a passagem? Eu falei, não, eu não comprei a passagem. Porque eu falei para ela, eu preciso de mais um sinal. Não me julguem, porque Gideão fez a mesma coisa. Segura para mim, pastora, por gentileza. Gideão fez a mesma coisa. E eu falei com o Senhor, falei, Senhor, o Senhor me perdoa a minha fraqueza, mas, Senhor, o Senhor tem que falar comigo de novo, por favor. Eu acabei de chegar, eu tenho coisas para fazer na igreja, Senhor, me ajuda, fala comigo. Isso foi sexta-feira. Quando foi à tarde, eu tinha que decidir ali, porque era para viajar no domingo à tarde. E eu estou em casa ali inquieto, de um lado para o outro, e sentava, olhava para cá. Daqui a pouco eu toco o telefone. Quem é? Comando Apostólico, Comando AP. Quem sabe quem é o Comando AP? Não? Está aqui, ó, Comando AP, Apóstolo Moisés Mendes, meu amigo de 2 décadas. Toco o telefone, ele. Ok. Ô, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, paz, querido. E nós não temos formalidade, nós somos amigos há muitos anos. Fala, Jeff, não sei o quê. E aí, comando? Pá daqui, pá dali, não sei o quê, pá. Só que nós conhecemos a unção um do outro e respeitamos a unção um do outro. Pois é, não sei o quê e tal, daqui, tal, dali, conversa daqui, conversa dali. Quando eu estou achando que a ligação está acabando, ele vira para mim e fala assim, tem outra coisa que eu preciso te falar. E quando ele muda o tom de voz, eu já sei que é o profeta falando. Tem outra coisa que eu preciso te falar, comando. Falei, fala. O Senhor manda te dizer que quando Ele te mandar ir ao Brasil, mesmo que não haja agenda, obedeça. Foi tão chocante que eu parei assim e falei, o quê? Eu falei, só um minuto. Botei no viva voz. Falei, repete o que você acabou de falar. Que eu botei no viva voz para minha esposa ouvir. É, meu filho. Estratégias 1000. Eu falei, apóstolo, você pode repetir, por favor? Sim, aí repetiu a mesma coisa. Quando ele repetiu, a Zandra olhou para mim e falou assim, você precisava de outra confirmação? Eu falei, meu Deus. E na hora eu não falei com ele, eu falei, depois eu vou te explicar o que está acontecendo para você entender o quanto o Senhor te usou agora, acabou de te usar. Comprei a passagem, embarquei, cheguei, segunda-feira de manhã, me hospedei, e tal, o pastor William mandando mensagem, e tal, o culto aqui outro foi tremendo. Falei, que maravilha, né? Não sei o que coisa tremenda, glória a Deus. Eu já no hotel aqui. E ele, e tal, não sei o que. Eu falei, pois aí, e hoje a noite começa a que horas mesmo? Começa às 19 horas. Aí eu, para disfarçar, falei, em Boston é 18 horas.
E tal, desligou, eu quietinho ali e tal, passei o dia, descansei, tomei um banho, me arrumei, peguei um Uber e vim. Já de propósito, esperei começar o culto. Quando eu cheguei na porta ali, que eu saí do carro, o pessoal que estava na porta, porque o pessoal na porta ali já ia reagir tipo, apóstolo! Eu quieto porque é surpresa. E fui entrando. Agora eu tenho que dizer, quando eu botei o pé ali que eu fui entrando, começou a me dar um negócio assim, uma coisa no coração, disparou. Aquela coisa, a presença de Deus tomando esse lugar. Deixa eu explicar para vocês. Quem vem visitar tem mais impacto do que vocês que estão aqui dentro. Porque vocês que estão aqui dentro já pegaram a temperatura da água. Quem vem de fora entra nesse vapor, nessa caldeira, nessa fornalha, nesse caldeirão de Jeová. E o impacto é muito grande, gente. Vocês têm noção do que eu estou dizendo? Que eu entrei aquela coisa e tal, e fui entrando, dava aquela música. E a igreja será arrebatada. E tá ele em pé aqui, ó. Troca de lugar aí com seu pai. E a igreja. Aí entro eu. Arrebatada no piscar de olhos. E foi um impacto, porque havia um zum aí, porque você sabe que o Espírito Santo, respeitosamente, o Espírito Santo, de vez em quando, ele cagueta as coisas, né? E aí o pessoal aqui já estava todo mundo assim, já tendo visão, sonho, não sei o que e tal. Só que graças a Deus que o pessoal estava esperando para o fim de semana. E Deus mandou nesses dias. E eu quero explicar para você agora algo interessante. Quando nós entramos nesse ambiente de uma obediência de cada vez, a gente vai caminhando de obediência em obediência, até chegar a um certo limite. E quando a gente atinge esse limite, existe uma promoção divina. Uma mudança de nível. E quando muda o nível, você começa de novo a galgar novos degraus com uma obediência de cada vez, até você chegar a um novo limite. E o Senhor então novamente te promove para uma nova dimensão, para um novo nível. É assim com todos os ministérios. Por que algumas pessoas nunca saem de onde estão há anos? Porque elas não conseguem viver uma obediência de cada vez. Elas não conseguem. Estão em busca de coisas. E outra coisa importante, quando você foca em algo que você quer e você não percebe que o foco de Deus é outro. E aí Deus está te dando uma ordem, mas você não vê porque você está focado em outra coisa. E aí você não consegue obedecer a Deus quando Ele te dá ordens simples. Tipo, acorde às 4 da manhã. Eu quero você às 4 da manhã. Você não sabe por quê? Sabe? Não, você não sabe. Mas você obedeça. Uma obediência de cada vez. Quando Deus te diz, quando vem aquele incômodo que você, eu preciso jejuar. Dentro de você tem uma vozinha dizendo, jejue essa semana. E aí você se faz de surdo, ignora e não obedece à voz interior que está dizendo para você jejuar naquela semana. Você não sabe, mas na semana seguinte tem um ataque preparado contra a sua vida e a sua casa. E a Bíblia diz que certas castas só se vencem com jejum e oração. Então quando Deus manda você jejuar e você não obedece, você não sabe. Mas você está deixando de fazer algo que vai te proteger contra uma trama diabólica que está para acontecer logo ali na frente. Ou simplesmente Deus está buscando intimidade, relacionamento com você. E esta igreja chegou numa dimensão, num nível de relacionamento com Deus, de busca com Deus e de investimento. Vocês alcançaram um certo nível.
e o Senhor decidiu promovê-los. O Senhor decidiu aumentar o seu nível, aumentar a sua medida. E esse aumento de medida virá em vários níveis, ou em várias áreas. Ele vai aumentar o seu nível espiritual. Estou falando agora como igreja, como coletivo. Ele vai aumentar o seu nível espiritual. Ele vai aumentar a sua sensibilidade espiritual. Ele vai aumentar a sua autoridade. E o mais importante, ele vai aumentar a chama neste lugar. Haverá ainda nesta noite um derramamento de fogo nesta casa, que vai fluir na sua vida a partir da vida de seus pastores. Vocês entraram agora numa dimensão de guerra, de enfrentamento espiritual, pela salvação desta cidade, desses morros. E vocês entraram em confronto com principados e potestades. E o Senhor decidiu aumentar o seu nível para vencer esta batalha, diz o Senhor. E essa mudança de nível vai trazer muitos benefícios, mas vai trazer também muitos desafios. Porque quando Deus aumenta o meu nível, imagina o que acontece no inferno. Tem um dito em inglês, né? Não faz muito sentido em português, mas eu vou tentar traduzir. Os americanos dizem assim: new level, new devil. A combinação do som das palavras, level é nível e devil é diabo, demônio. Então ele diz, new level, um novo nível, um novo demônio, meu filho. Quando Deus promove você de nível, você não vai ficar sendo atacado por aquele demôniozinho de antes do nível anterior. Satanás vai lá e troca o principado também, para te enfrentar naquela dimensão, naquela altura, naquela categoria que você ocupa. Porque se ele te coloca num nível para falar com pessoas, você vai enfrentar os espíritos que atacam aquelas pessoas. Se ele te coloca num nível para falar com igrejas, ele vai te atacar com espíritos que atacam igrejas. Se ele te coloca num nível para falar com cidades, ele vai te atacar com os principados daquelas cidades. Tem alguém me ouvindo aqui? E quando ele te coloca a nível de falar com nações, você vai enfrentar principados de nações. Então está havendo uma mudança de nível, haverá promoção espiritual, mas haverá também um novo nível de batalha, um novo nível de guerra, o que vai requerer de você uma nova dedicação, o que vai requerer de você um novo nível de santificação, de entrega ao Senhor, porque a batalha é vencida pelo Senhor. E lá no meu retirozinho de oração, o Senhor falou comigo: eu vou abençoar e vou promover o meu servo William. Eu quero que você vá lá e leve para ele o que eu te dei. E ele me mostrou o que ele me deu, e eu vou derramar sobre a vida desse homem de Deus aqui nesta noite. E antes de falar sobre isso, eu quero te mostrar algo muito interessante. Você conhece bem os dons do ministério? Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Os 5 dons do ministério não acabaram, nenhum deles passou, nenhum deles venceu. Data de expiração. Como é que eu tenho certeza? Porque o texto está dizendo. Está dizendo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Alguém aqui já alcançou a estatura de varão perfeito? Ninguém. Então nenhum dos ministérios pode ter expirado. Porque o texto está dizendo, os 5 dons do ministério estarão aí até que cheguemos à estatura de varão perfeito. E sabe quando que nós vamos chegar à estatura de varão perfeito? No arrebatamento da igreja. Corpo glorificado, todo mundo bonito. Eu vou ter cabelo, pastor William também. Pastor Jean também vai estar na bênção, com aquela cabeleira jogada de lado assim.
Meu filho, nós vamos ter tudo cabeleira no céu. Corpo glorificado, todo mundo saradão, bonito, estatura de varão perfeito, a semelhança de Cristo. Aí sim, aí cessam os ministérios que foram dados para serem executados aqui na terra. Mas até que cheguemos, eles continuarão em operação. E existe algo a respeito dos 5 ministérios. Isso é rápido para você entender o que vamos fazer aqui hoje. Existem 2 coisas com relação aos 5 ministérios que nem sempre é ensinado, mas que é importante. Primeiro é o ofício ministerial. Ofício ministerial é algo meio que intrínseco de cada pessoa. Ou seja, quando o Senhor te chama para o ministério, você já vem para esse chamado imbuído de um ofício. O ofício é extraído do próprio carisma. Então, quando a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis, a palavra ali é carisma. Os carismas são irrevogáveis. Significa que quando você nasce, você recebe de Deus um carisma, e quando você se converte, em cima desse carisma, Deus vai edificar um ministério. E Jesus vai chamar você para o ministério, se for a intenção dele te chamar para dentro do ministério, ele vai te chamar para dentro do ministério, dando a você um ofício desses 5, que será edificado em cima do seu carisma. Ficou claro isso que eu expliquei? Ofício ministerial é uma coisa, mas tem uma outra instância ministerial, que são as unções ministeriais. Porque como Deus sabia que ele ia precisar de uma pessoa, às vezes transitando em vários dons ministeriais, ou várias unções ministeriais, ele então criou a possibilidade de agregar unções ao seu ofício. Que é quando o Espírito Santo de Deus, independente do seu ofício ministerial, agrega unções a você. Vou te dar um exemplo. O melhor exemplo da Bíblia, indiscutível, é o apóstolo Paulo. Quantos aqui sabiam que o apóstolo Paulo não era apóstolo por ofício? Vocês tinham noção disso? Ele não era. E a Bíblia diz isso abertamente. Atos capítulo 13. Pode colocar para mim aí, por favor, versículo 1. A Bíblia diz que Paulo não era apóstolo de ofício. Mas o que aconteceu então? Eu vou te explicar em seguida. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, então o que tinha nessa igreja? Tinha o que nessa igreja? Profetas e mestres. Então Paulo ou era profeta ou mestre. O ofício dele é um dos dois. Como que eu sei qual era o ofício dele? Ora, profeta não escreve 13 cartas doutrinárias, ensinando o povo o caminho doutrinário da igreja. Quem faz isso é mestre. Então tá dada a dica. Qual é o ofício de Paulo? Mestre. Por isso que Paulo, diferente de Pedro, diferente de João, diferente dos demais, conseguiu escrever 13 epístolas, mesmo não sendo um dos apóstolos originais. Porque o cara era mestre. O cara sentava, pegava uma caneta, uma pena com um tinteiro, aquilo fluía pela pena, pum, 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 com a maior naturalidade. Pedro, para escrever 2 cartinhas desse tamanho, foi uma luta. Pedro, a começar pelo próprio grego, que o grego de Pedro é rústico, o grego de Paulo é fluente, é bonito, é literário, gramaticalmente organizado, porque é mestre. O mestre lê, estuda. Ok, então entendi, apóstolo. Paulo era mestre. Ok, então como é que ele acabou terminando o apóstolo? É aí que está a pegadinha de Deus. Coloca para mim aí Romanos 1, por favor.
E aí eu vou te explicar algo que tem na palavra de Deus. Romanos 1. Paulo, vírgula, servo do Senhor Jesus Cristo, vírgula. Diga comigo, chamado para ser apóstolo. Tem uma palavrinha grega ali no chamado, que é a palavra kletos, de onde vem inclusive a palavra paracletos. O Espírito Santo é o nosso divino paracletor, ou paracletor, como algumas pessoas dizem. É o nosso mestre por excelência. A raiz desta palavra é aquela palavra ali, chamado, é a palavra kletos no grego. E a palavra kleto no grego significa convidado por Deus para fazer parte de algo. O que Paulo está dizendo com a própria boca, ele está dizendo: Deus me deu uma oportunidade, Ele me deu uma chance, Ele me convidou para fazer parte disto. Ele me convidou para ser apóstolo. E poderíamos apresentar aqui uma série de textos que mostra isso, mas em 1 Coríntios 15, 9, acontece uma outra coisa. Memoriza esse texto que nós lemos, 1 Coríntios 15, 9. Coloca agora para mim. Pois sou o menor dos apóstolos, vírgula, nem mereço ser... Ué, então isso é uma contradição? Ele acabou de dizer num versículo, Paulo será chamado para ser apóstolo. Agora ele está dizendo em Coríntios, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Por isso que o original bíblico é importante, porque aquela palavra ali é outra. Aquela palavra chamado ali no original é kaleo, e a palavra kaleo significa alguém que originalmente ocupa uma posição. O que ele está dizendo basicamente é, eu fui convidado para ser, mas eu não tinha o direito de ser. O meu ofício é de mestre, mas o Senhor, na sua bondade, resolveu estender a mim a unção de um ofício que não é originalmente meu. Então o Senhor resolveu me dar esta unção. Por isso que Paulo passa boa parte do seu ministério defendendo o apostolado dele. Ele passa boa parte do ministério dele defendendo, porque em parte ele se sentia meio que rejeitado, porque ele não era um dos apóstolos originais, os chamados apóstolos do Cordeiro, mas ele veio, recebeu de Deus o convite, e agora eu vou explicar por quê. Em Atos capítulo 13, está lá, profetas e mestres, e o texto diz, e disse o Espírito Santo, separai para mim Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé. Ok. Separar para quê, Senhor? Aí a resposta de Deus é, para a obra para a qual os tenho chamado. Tem a versão, acho que a TB, a versão, a tradução brasileira que diz, para a obra para a qual os tenho enviado. E a palavra apóstolo, para nós ela é uma transliteração do grego, porque no grego significa enviado, ou chamado para ir e executar uma determinada tarefa. Esta igreja começou a mexer numa área muito perigosa. Esta igreja decidiu arrancar vidas das mãos dos principados desta cidade. Esta igreja decidiu influenciar outras igrejas e outros líderes a ir em busca de almas que ninguém quer. Esta igreja decidiu desafiar potestades que estão dominando esta cidade e este estado por gerações. Portanto, esta igreja precisa de uma cobertura diferente, uma cobertura espiritual nova, e essa cobertura é a cobertura do apostolado. Porque o apostolado é a unção de conquista de território. Esta unção não está nos pastores, esta unção não está nos profetas, nem nos evangelistas e nem nos mestres. Esta unção está originalmente nos apóstolos.
Então o que Deus faz quando eu não sou apóstolo de origem? Eu, Jefferson Neto, não sou apóstolo de origem. O meu ofício é de mestre. Eu sento e escrevo um livro com a maior naturalidade, pum, 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 porque é o meu ofício, mestre. Mas aprove a ele estender a mim uma unção extra. Ele me deu uma unção apostólica, que foi reconhecida por alguém. Ele me deu uma unção profética, por isso que você me vê profetizando, porque ele estendeu a mim uma unção profética, mas o meu ofício não é de profeta. Está ficando claro isso para você que eu estou te explicando? Para você entender o que vai acontecer com o seu pastor e para você entender o que vai acontecer com esta igreja. Então, quando Deus pega um indivíduo e envia ele para uma missão de risco, uma missão de perigo, ele troca a armadura, ou ele adiciona uma armadura. E sabe qual, você viu? Ela contou para você a visão que a irmã teve? Cadê a irmã que teve a visão? Vem cá, irmã, rapidinho. Em 3 segundos, conta a visão. Desde a hora que o pastor William... Eu não sabia. Eu estou dizendo aqui. Eu vou fazer daqui a pouco. Conta. Desde a hora que o pastor William e o apóstolo entraram e sentaram aqui, eu comecei a ver o anjo que acompanha o apóstolo, né? A descrição que o Senhor faz, né? Ele sisudo, grande, assim, sério. E o anjo que acompanha o nosso pastor, que também Deus já tinha me mostrado em outra ocasião. Esse anjo do apóstolo trocava a farda, a parte de cima da farda, do anjo que acompanha o pastor William. E aí eu não queria entregar, mas eu comecei a passar mal ali, comecei a sentir uma dor forte no peito e eu entreguei. Corre. Vamos lá, meu filho, vira um gato. Lá a gente fala assim, vira um gato. Corre, moço. Durante a adoração, quando ficou intensa a glória do Senhor aqui, o Senhor me abriu a visão e eu vi dali do fundo do corredor o Senhor Jesus com o manto vermelho dele atravessado aqui e 2 anjos acompanhando na esquerda e na direita. E 2 anjos acompanhando na esquerda e na direita. E Jesus vinha no meio. E nas mãos de Jesus igual formatura. Como é que é aquela coisa? Vinha numa é isso, tá? O diploma estava numa bandeja, é isso, tá? E o diploma enroladinho em uma fita dourada. E a palavra foi: é dia de formatura. E a palavra que batia foi: é cerimônia de formatura. Meu Deus. Então o que vai acontecer com o pastor desta igreja hoje? Ele vai trocar de ofício? Não. Qual é o ofício do pastor William? Evangelista, gente. É evangelista que lota a igreja assim com esta facilidade. Evangelista. O ofício é evangelista. Mas Deus teve que adicionar uma unção pastoral sobre ele, porque ele vai atrair as pessoas e ele precisa também cuidar dessas pessoas. Então Deus adiciona ao ofício uma unção. E agora Deus decidiu que vai entregar esta cidade nas mãos da igreja. Então agora Deus vai adicionar uma outra unção, que é a unção apostólica. E a partir desta unção apostólica, ou por causa desta unção apostólica, então vocês estarão mais protegidos para o nível da batalha que está a caminho. Quem está entendendo? Eu estou dando para vocês o máximo de base bíblica, para vocês entenderem o que está acontecendo. E agora eu vou terminar com esse último versículo aqui, para vocês entenderem. Sobe aqui, por gentileza, pastor William. Eu vou pedir também a pastora Graça para subir, muito mais pela importância dela estar ao seu lado. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço,
deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.